Eu acho que quando a gente pensa na evolução da política de defesa da concorrência no Brasil, a gente tem que ter em conta duas dimensões. A primeira dimensão é a atuação do órgão de defesa da concorrência. A segunda dimensão é a política de defesa da concorrência vista como algo mais amplo, que envolve políticas governamentais sob responsabilidade de outros agentes e que nessas políticas governamentais a livre concorrência atua como um princípio, o estímulo à concorrência atua como um princípio. Eu acho que em relação à primeira dimensão, que é a atuação do órgão de defesa da concorrência, nós estamos muito bem, evoluímos muito nos últimos anos. Quando você olha todos os indicadores do CADE em termos de capacidade de investigação de condutas anticompetitivas, em termos de arrecadação de recursos em acordos feitos com empresas, em que as empresas confessam terem feito condutas anticompetitivas, em termos de análise de atos de concentração, tanto do ponto de vista da eficiência da análise, da rapidez da análise, quanto do ponto de vista da efetividade da análise, do conteúdo da análise, eu acho que todos esses indicadores demonstram que a gente tem uma política de defesa da concorrência no âmbito do órgão de defesa da concorrência muito melhor do que nós tínhamos anos atrás, e isso não é mérito de uma gestão do CADE, é mérito de toda uma história de construção dessa agenda que obteve de algum modo coerência ao longo das, pelo menos, 2 últimas décadas, e isso é sempre importante ressaltar. Quando a gente olha para a política de defesa da concorrência no país, enquanto essa agenda está embutida em ações governamentais, em outras políticas públicas, aí eu acho que o cenário é um pouco menos animador, né? Eu acho que a gente tem muito para evoluir em termos de análise de impacto das regulações, em termos de análise de impacto dos projetos de lei, né? Se a gente olhar o Congresso Nacional e for analisar, fazer uma espécie de varredura em todos os projetos de lei que têm conteúdos anticompetitivos, a gente vai ver que não são poucos, né? E isso eu acho que é uma dificuldade que a gente tem que uma hora enfrentar, né? A agenda de defesa da concorrência não pode se resumir à atuação do órgão de defesa da concorrência. Ela tinha que ser uma agenda estatal no sentido mais amplo, e aí eu acho que a gente precisa avançar bem. Peculiaridades dos países em desenvolvimento em relação à defesa da concorrência. Eu acho que um primeiro ponto importante a se ressaltar é que nos países em desenvolvimento, a política de defesa da concorrência ela tem essa dimensão que eu mencionei para você, para além da atuação do órgão de defesa da concorrência, tem que ser uma agenda de Estado, né? Normalmente, desses países em desenvolvimento, você tem uma relação entre Estado e poder econômico desenhada não com base em regras claras de transparência, em formas de acesso a recursos de maneira adequada. Normalmente são muitas situações baseadas em clientelismo, esse tipo de coisa. Então, a política de defesa da concorrência ela tem que ser avaliada dessa perspectiva mais ampla. Ela tem que ter essa perspectiva mais ampla. Um ponto importante a mencionar é que defesa da concorrência em países de desenvolvimento é algo de 20 anos atrás, né? Nós tínhamos 20 a autoridade de defesa da concorrência no mundo na década de 90, hoje a gente tem mais de 130 autoridades. E isso decorreu, esse boom de autoridades decorreu de um cenário de liberalização econômica, né? Então, as pessoas associam muito a defesa da concorrência com liberalização, com livre mercado, né? Então, as agendas de reforma da década de 90, de reformas neoliberais, abertura comercial, liberalização, privatização, estimularam o surgimento dessas agências, né? Só que essas agências elas acabaram se inserindo num contexto específico de cada país. E nesse contexto específico,
uma agência de defesa da concorrência ela é um instrumento de intervenção do Estado na economia, né? Como outros, com características bastante específicas. Ela tem sempre uma atuação eventual, residual, reativa em relação a uma estratégia empresarial, mas é uma intervenção do Estado, né? E é uma intervenção do Estado que tem que levar em conta, no limite, essa relação com uma espécie de equilíbrio entre buscar eficiência econômica, gerar diversidade para o consumidor, de algum modo avaliar o seu impacto em termos de equalização, né, ou diminuição de concentração de renda. Isso é algo que eu acho que nos países de desenvolvimento acaba tendo que ser levado mais em consideração do que em outros países. E o Brasil, eu acho que se situa muito bem nesse cenário, né? O Brasil ganhou já 3 vezes o prêmio de melhor agência das Américas, competindo com o DOJ e com a FTC, né? Que são consideradas as agências mães de defesa da concorrência no mundo inteiro. Então, assim, o Brasil hoje se situa numa posição muito privilegiada em relação às outras agências do mundo, na minha opinião. Analisar a relação entre direito e economia quando a gente fala de defesa da concorrência é quase um truísmo em alguma medida, né? Porque talvez seja o campo em que seja muito difuso o limite entre o que é direito e o que é economia, né? Quando a gente pega uma agenda de economia, que é uma agenda de economia institucional, né, que leva em conta as instituições, leva em conta a dinâmica dos contratos, leva em conta desenho institucional de políticas públicas, enfim, desenho institucional da atuação das empresas e tudo mais. Isso é uma agenda que tem muita relação com o direito, né? O direito é normalmente associado à regra e enforcement de uma regra ou de um princípio, né? E aí a gente tem uma situação que é possível você ter uma agenda comum do ponto de vista normativo e do ponto de vista analítico, né? Porque normalmente quando você está lidando com essa agenda institucional, a gente olha muito para a regra e para o direito como um limitador de comportamento, né? Então é como se você olhasse o agente econômico como um racional maximizador e o direito ali limitando, em algumas medidas, em algum sentido, essa capacidade do agente maximizar o seu interesse. Mas, por outro lado, o direito não é só isso. O direito também ele conforma esses interesses, né? Ele acaba muitas vezes sendo interiorizado por meio da cultura, por meio da história, por meio das instituições, e a própria maximização de interesse deixa de ter essa dimensão que a gente está acostumado numa análise econômica mais tradicional. Então, quando você olha para a defesa da concorrência em face dessas duas dimensões, você vê que muitas vezes você tem que construir uma agenda interdisciplinar em que o direito abra mão um pouco de alguns formalismos e a economia também abra mão um pouco dos seus formalismos, né? E aí eu acho que o caminho, muitas vezes, para você fazer isso é um caminho empírico, né? Não é um caminho nem de normativo do ponto de vista do direito positivo e nem normativo do ponto de vista da teoria econômica, né? Normalmente, quando você olha a realidade não se conforma à teoria, a gente tende a achar que o problema é da realidade e não da teoria. Aí o problema normalmente é da teoria. E eu acho que isso é um ensinamento, a gente tem que ultrapassar essa etapa para a gente construir uma agenda de pesquisa comum. E essa agenda de pesquisa hoje, eu acho que passa, por exemplo, nos setores de tecnologia, de economia digital, por entender como é que, por exemplo, a regulação da gestão dos dados pessoais transforma isso num ativo concorrencial ou não, e como que isso pode ser, de algum modo, apreendido pelas empresas e utilizado por elas para que elas tenham vantagens competitivas. E então a gente tem essa agenda em comum, né? Como é que
Você faz um debate da regulação, por exemplo, de dados pessoais, interagindo com esse debate econômico de como as empresas usam esses dados. Nos setores de infraestrutura, a agenda é imensa, né? Toda a discussão de rede, de acesso à rede, de infraestrutura e coisas desse tipo, passa por um debate jurídico, por um debate, obviamente, econômico. Então, eu acho que tem muitas agendas em comum que podem ser desenvolvidas nesses dois campos.